Continuando a correção das atividades complementares do PET 4 do segundo ano, vamos para a questão 5. O período da onda periódica a seguir é 2,5 centímetros. Então, nós já temos o período que é 2,5 centímetros. E foi dado para nós um desenho parecido com esse aqui. Determine a velocidade de propagação desta onda. Então, nós queremos calcular a velocidade. O que eu fiz aqui? Nós temos aqui uma onda que começa no ponto A e termina no ponto B. E a distância do ponto A ao ponto B é de 28 centímetros. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas oscilações? 1, 2, 3 e meia. Ou se não, eu posso fazer de outro jeito. Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Olha, eu poderia usar essa fórmula aqui, ó, uma vez que eu já tenho o período, velocidade é igual a distância sobre tempo, e essa fórmula pode ser adaptada a velocidade é igual a comprimento de onda sobre período. Por quê? A distância de uma oscilação é o comprimento de onda, o tempo de uma oscilação é o período, e eu já tenho esse período que é 2,5. Então, eu calculo o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda, gente? É o comprimento de uma oscilação. Uma oscilação tem que ter uma partinha para cima e outra para baixo. Então, vejam bem, eu tenho 7 partes. 28 dividido por 7 me dá que cada partezinha dessa aqui, ó, vale 4, ó. Essa parte vale 4, essa aqui também vale 4, que essa aqui também vale 4. Cada intervalo aqui, ó, tem uma medida de 4 centímetros. O comprimento de onda são 2 partes, 4 com 4 dá 8 centímetros. Então, eu vou calcular agora, eu tenho o período, eu tenho o comprimento de onda, velocidade é igual ao comprimento de onda sobre período. O comprimento de onda é 8 dividido pelo período, que é 2,5, me dá uma velocidade de 3,2 centímetros por segundo, ok? Questão número 6. Questão número 6, parecida com outras questões aí também, mas com uma coisinha só diferente. Por uma questão que as grandezas estão em potência de 10. Certa onda de rádio de frequência 1,5 vezes 10 a 6 Hz propaga-se no ar com velocidade 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O seu comprimento de ondas em metro é de... Nós queremos calcular o comprimento de onda. Então, nós temos uma onda de rádio, que já é uma onda de frequência bem alta. Entre as eletromagnéticas é a mais baixa. Frequência 1,5 vezes 10 a 6 Hz, cuja velocidade 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Lembrando que no vácuo, a luz, assim como todas as ondas eletromagnéticas, se propagam com a velocidade 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. A velocidade 3 vezes 10 a 8 é igual ao comprimento de onda vezes a frequência 1,5 vezes 10 elevado a 6. Na matemática é praxe a gente colocar a variável depois do número. Então, o comprimento de onda vezes 1,5 vai ficar 1,5 vezes 10 a 6 vezes o comprimento de onda. Faço a troca de membros. Passo para cá negativo, passo para o segundo membro negativo, multiplico por menos 1, as grandezas voltam a ficar positivas. Bom, então agora nós queremos determinar o comprimento de ondas. Vamos isolar ele. Então, o lambda, que é o comprimento de onda, o número que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 10 a 8 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 6. Agora, gente, na hora de fazer a operação, a divisão aqui no caso, a gente divide, a regra é divide número por número, conserva a base e subtrai os expoentes, caso as grandezas sejam acompanhadas de potência. Então, olha, 3 dividido por 1,5 dá 2. Então, divide normalmente os números. Quando eles são acompanhados de potência, divide normalmente. 3 por 1,5 dá 2. Conserva a base, que é 10. 8 menos 6. A regra de operações de potências de 10 para a divisão é conservar a base e subtrair os expoentes. 8 menos 6 vai dar 2. Então, o comprimento de onda é 2 vezes 10 elevado a 2 metros, que corresponde à resposta da letra A. Ok? Questão número 7. A questão número 7, ela tem um desenho aqui que fala que uma onda transversal de frequência 1 Hz se desloca em uma corda, conforme o diagrama a seguir. É correto afirmar que sua velocidade de deslocamento é... Então, nós temos aqui um gráficozinho, eu não fiz o desenho, mas que começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, fecha no 5.
Como nós já temos a frequência, que é um Hertz, eu vou calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda é o comprimento de uma oscilação. Então, se aqui, ó, nesse ponto é 3, se aqui é 3, nós estamos tendo variação de 1 em 1. Aqui, ó, é 4. Então, a oscilação tem que ter uma parte para cima e uma para baixo, ó. Então, de 0 a 4, nós temos que o comprimento de onda é de 4 metros. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. O comprimento é 4, a frequência é 1, então 4 vezes 1 dá 4 metros por segundo, ok? Questão número 5. Analisando a figura do gráfico, que representa 3 ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta. Pessoal, analisando o desenho aí, nós temos a seguinte resposta para a questão 8. Nós temos 3 figuras cujas frequências são idênticas porque o número de cristas de oscilações aí são idênticos. Mas nós temos desenhos aí de amplitudes diferentes, né? Se nós analisarmos aqui, ó, o número de oscilações em cada desenho é o mesmo, mas vocês vejam que a altura, que a amplitude em relação ao eixo imaginário é diferente. Então, a amplitude ela está relacionada com a intensidade. Então, a resposta correta para a questão número 8 seria a letra C. As frequências são iguais, mas as intensidades das ondas são diferentes. Por quê? Porque a intensidade tem a ver com a energia da onda, com a potência, ela depende da amplitude. Então, nós temos o mesmo número de oscilações, e isso indica a mesma frequência. Amplitudes diferentes, intensidades diferentes, tá bom? Agora, número 9. As ondas, para marcar na questão número 9, quais afirmações são as corretas? Então, afirmação 1. Ondas mecânicas se propagam no vácuo. Já nem vou ler o resto, errado. Ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Verdadeiro. Número 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. Verdadeiro. Elas podem se propagar nos meios materiais e também no vácuo. Número 4. As ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. As ondas sonoras são ondas longitudinais, então está errada. Afirmações corretas, letras C, 2 e 3. Questão número 10. Um astronauta a caminho da Lua não encontraria, viajando pelo vácuo, a ou as seguintes ondas. Gente, no vácuo nós não temos ondas sonoras. Todas as ondas apresentadas, micro-ondas, raio-x, ondas de rádio e raios infravermelhos, podem se propagar no vácuo, menos as ondas de ultrassom, porque o ultrassom é uma onda sonora não audível pelo ser humano, tá bom?